Glória a Deus. Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pegue sua Bíblia, nós fazemos menção num texto sagrado, ambiente gostoso, ambiente bom, estarmos reunidos na casa do Senhor. Prometo que serei breve, sucinto em minhas palavras, mas porém quero ser fiel àquilo que Deus colocou em meu coração. Tenho por certo que tu já vais sair daqui mais abençoado que você adentrou a este ambiente. Evangelho de Mateus, capítulo número 8, um texto conhecido dos irmãos, mas que Deus tem por certo que falará aos nossos corações. Uma vez mais, que fomos missionários, respaldados e cuidados pelo Departamento de Missões Siloé, e a gente fica grato a Deus, só Deus que faz essas coisas. Pede a gente lá daquele cantinho e coloca no meio dessa gente bonita, cheio da presença do Senhor. Todos encontraram, amém? Capítulo 8 do Evangelho de Mateus, e o verso 23, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Se assente, querido, com a tua Bíblia aberta. Pode ficar com a tua Bíblia aberta, quero que você acompanhe aquilo que iremos ministrar nesta noite. É interessante que é um texto conhecido, um texto muito pregado, um texto que é fácil nós, quando ouvintes, nos assimilarmos com ele, e logo a gente já entende naquilo que foi aplicado sobre a nossa vida, na nossa caminhada de fé, que se Jesus está dentro do nosso barco, nós vamos chegar do outro lado, a tempestade não vai naufragar o nosso barco, e nós vamos conquistar aquilo que está debaixo da palavra do Senhor. É interessante que tempestade na vida a gente não se escolhe, ela chega. É interessante que, de pano de fundo com essa história, é interessante que logo quando nós lemos esse texto, nós entendemos que eles estão no mar da Galileia, ou no mar de Tiberíades, ou melhor dizendo, no lago de Genezaré, porque é um lago, todos os irmãos conhecem, não é um mar, água salgada, mas é um lago. Mas é interessante que essa passagem, ela me cativa, me chama a atenção, eu gosto muito dela, porque eu encontro tantas verdades para aplicar na minha vida, como crente, como uma vida conduta, tão profunda nesse texto, porque é interessante que quando eles estão dentro desse barco, a localização desse mar da Galileia, então, entre as colinas de Golã de um lado, entre outras montanhas de outro, e à frente um dos maiores montes, o Monte Hermon. E é interessante que o pico sempre está gelado, sempre tem gelo, e eventualmente acontece de soprar um vento gelado que desce do pico do Monte Hermon, não tendo vazão, não tendo escape por causa das montanhas direita e esquerda, quando ele bate sobre a superfície deste lago. Então ocasionalmente pode acontecer tempestade forte devido à força desse vento. É interessante, por que eu estou dizendo isso? Porque eles estão localizados nesse ambiente. O planejamento qual é? Marcos vai dizer que Jesus, entrando dentro do barco, vai dar uma ordem dizendo: atravessamos para o outro lado, ou vamos para a outra banda. O projeto é sair de um lado para chegar no outro. A tempestade foi algo que aconteceu no meio da trajetória, pastor Rio, e ninguém se programa com a tempestade, ninguém planeja, vou sair daqui para chegar lá, e no meio vou enfrentar a tempestade, vou me programar para ela. Não, a gente sai de um lugar querendo chegar no outro, mas a tempestade vem ao nosso encontro. É interessante que a tempestade, ela é inevitável na vida, a tempestade, ela é imprevisível, inadministrável às vezes, mas toda tempestade que eu encontro na Bíblia, ela tem um cunho pedagógico, divino, porque em todas elas Jesus está ensinando, Deus está ensinando uma lição para mim e uma lição para você. E logo vou aplicar aquilo que eu disse no início: se você crê que Jesus está dentro do teu barco, o vento pode soprar, a tempestade pode se levantar, mas quem está debaixo de uma palavra vai chegar do outro lado.
É interessante que olhando para isso, como a gente enfrentar as tempestades se não está no cronograma? Como a gente enfrentar os ventos se não está no planejamento? Logo a Bíblia vai trazer para nós a resposta, e a resposta começa no capítulo de número 5. É interessante que Jesus vai observar, e a Bíblia diz no verso 25 do capítulo 4, que seguia uma grande multidão de gente da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. A multidão é macia e ela vem ao encontro de Jesus. Jesus, que é observador, logo ele olha para esta multidão. Entenda uma vez que ele já tem chamado os seus discípulos, já tem escolhido os seus discípulos estão no meio da multidão, e Jesus vai tomar uma decisão. Vendo a multidão, ele sobe ao monte. E quando eu olho para esse texto, me maravilho, porque a Bíblia vai dizer no verso 1, que subindo ao monte, se aproxima dele os seus discípulos. Não é a multidão, pastor William, que se aproxima, é os discípulos, porque a multidão ela cerca, mas discípulos se aproxima. A multidão ela envolve, mas discípulos se aproxima. É interessante que se aproximam dele. Aproximar é tornar-se próximo, possibilitar um acesso, permitir um contato, colocar-se perto. Os discípulos decidem, mediante a uma chamada, entende? Entre a chamada de Jesus, dizendo: vem que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Entre a chamada de Jesus e o ide deles fazer e seguir a Jesus Cristo, tem a vontade daquele que foi chamado de se aproximar de Jesus Cristo. Eles se aproximam porque a multidão está perto, mas os discípulos precisam ter relacionamento com aquele que o chamou para a obra. É por isso que hoje eu não vim pregar para uma multidão, mas eu vim pregar para discípulos que já se aproximaram dele e já tem relacionamento com ele. Quantos tem? Deixa eu ver, só para você alegrar o coração de Deus. Dá um brado de glória para ele, é uma presença do Espírito Santo aqui. Entenda que eles se aproximam de Jesus. É aí que eu acho lindo o texto, verso 2 do capítulo 5. Jesus está em silêncio, Jesus está observando, e Jesus não chama eles, Jesus não convida eles. Jesus já havia convidado eles antes de subir para o monte. Quem sobe para o monte, eles têm que tomar a decisão: eu fico no meio da multidão e eu sou considerado multidão, ou eu vou mais à frente para ter um relacionamento mais próximo e me tornar um discípulo dele. Entenda que quando eles se aproximam, Jesus vai começar a ministrar. Jesus não abre a boca antes, e abrindo a sua boca para quem? Para a multidão? Não, para os discípulos, pastor Adriano. Entenda que quando nós se aproximamos, nós temos o poder, nós temos a autoridade. Tu pode acreditar ou não, mas quando nós entendemos que nós somos discípulos e estamos debaixo daquilo que ele determinou para nós, ele, quando abrir a boca, ele vai ensinar algo novo para nós a cada dia. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo... Aí pense numa mensagem de Jesus Cristo. Não é a mensagem que nem do pastor Alex, tu pode esquecer amanhã, não. A mensagem ela é profunda, que o próprio monte onde eles estão até hoje é lembrado da introdução da mensagem: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O monte das bem-aventuranças. Pense numa introdução de mensagem. São aproximadamente 18 temas que Jesus vai ministrar naquela reunião de aproximação com os discípulos. Os discípulos estão ouvindo 18 temas aproximadamente, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Quando eu chego no capítulo 7, eu começo a observar Jesus indo para o final do seu sermão. Ele sentado, minha mente imagina todos os discípulos ao redor olhando, ele ensinando sobre os cuidados da vida. Entenda que o capítulo 5, 6 e o 7 é o manual da vida cristã. É aquilo que nós temos que colocar em prática para nós viver as experiências que ele vai dar para nós lá na frente. Entenda que esse que Jesus está ministrando para eles é a espinha dorsal do evangelho, porque se nós conseguir colocar em prática o que Jesus ensinava naquele dia, pode se preparar que quando tocar a trombeta nós vamos se encontrar com ele. Mas antes, coloca na prática aquilo que ele está verbalizando sobre o monte.
É interessante que chega no capítulo 7, Jesus já partiu da introdução, passou pelo meio da mensagem e vai aplicar o final dela dizendo o seguinte, verso 24, verso 25, a seguir ele vai contar uma história rapidamente dizendo: ei, vocês querem entender tudo isso que eu falei para vocês, tudo isso que eu ministrei sobre vocês? Eu vou definir tudo sobre uma história dizendo o seguinte: tem dois homens com o mesmo objetivo, com a mesma ideia, com o mesmo projeto, e ambos querem construir uma casa, ambos têm a mesma decisão, escolher um lugar. Entende? Ele está ministrando sobre o seu discípulo dizendo: enquanto um procurou um terreno sobre a areia e começou a construir a sua casa, o outro construiu sobre uma rocha. Quando nós olhamos Mateus e Marcos, nós logo observamos, parece que tem areia e tem uma rocha em destaque. Lucas, no capítulo 6, ele vai trazer algo profundo para nós, dizendo que esse homem, ele cavou profundamente uma vala, pastor Eliseu, até encontrar uma rocha sólida. Quando eu estava olhando esse texto, eu fiquei pensando, aquele da areia terminando a casa, colocando a cobertura, ornamentando ela, pintando, mandando convite para o dia da inauguração, enquanto o outro do outro lado está cavando. Quem sabe ele chegou dizendo: ei, a minha casa está pronta e tu ainda está aí se esforçando. Ele disse: não tem problema, eu só vou começar a construção da minha casa quando eu encontrar uma rocha sólida. Mas por que você não faz que nem eu? Não, você constrói a tua casa de um jeito, mas eu construo a minha casa do outro. Pode ser que eu demore mais para entrar, mas depois que eu entrar, eu vou ter convicção que a minha casa está fundamentada sobre uma rocha. Jesus está ministrando para ele dizendo: então, subiu-se os rios, sopraram os ventos, veio a tempestade, e a casa que for edificada sobre a areia caiu, sucumbiu, acabou-se. Subiu-se os ventos, veio o vento, subiu os rios, veio a tempestade sobre a casa que estava fundamentada sobre a rocha, oh glória, e o vento não teve poder, a tempestade não teve autoridade, porque ela estava fundamentada sobre uma rocha. É por isso que a gente vê tanta casa sucumbindo, ministério sucumbindo, casamento sucumbindo, família sendo destruída. Sabe por quê? Questão na questão fácil, achando que tudo é simples, é tudo questão de micro-ondas, coloca, sai pronto. Não, família cristã, se não se fundamentar na rocha, vai cair. Mas hoje eu prego para pessoas que já entenderam que eu preciso cavar, que eu preciso me envolver com a construção, porque quando vir o vento, vai permanecer de pé, oh glória. Jesus está ministrando para ele dizendo o seguinte: quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como este homem que construiu a casa sobre a areia, não vai permanecer de pé. Mas quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como este homem que fundamentou sua casa sobre uma rocha, que veio o vento, veio a tempestade, e ele pôde contar a história que a casa dele permaneceu de pé. Jesus termina o sermão do monte e resolve descer. Veja que Jesus vai sair daquilo que é teórico para aquilo que é prático. Os discípulos estão observando, é a primeira reunião com os discípulos dele, é o primeiro encontro, é o primeiro culto diferente. Quando Jesus desce, logo no pé do monte tem alguém que está observando o movimento em cima. Logo no pé do monte tem alguém que não pode se envolver com aquele culto porque é leproso, mas está observando: ei, o culto que está lá em cima vai ter que descer uma hora. Quem está adorando lá naquela igreja do monte vai ter que passar pela rua da minha casa, oh glória. Aquele que está no culto lá, ele vai sair de lá, e a hora que ele passar aqui, eu vou fazer meu culto também. E quando Jesus está descendo, logo ele observa e se
prostra, e a Bíblia diz que ele se prostra e adora. Resultado da adoração, a cura chega para ele. Aquele que não pôde entrar no culto, o culto foi até ele. O que está querendo dizer, pastor? Que eu e você somos o templo aonde habita a presença do Espírito. Então aonde nós colocar a planta do nosso pé, culto, é culto, é culto, é culto. Não entendeu? Vou repetir. Aonde eu e você chegar, paralítico tem que andar, tem que haver cura, tem que haver milagre, tem que haver restauração, porque se Jesus está em nós e nós estamos nele, nós somos um culto aonde nós vamos. Jesus vai adentrar, Jesus vai entrar na cidade e vai curar o servo de um centurião. Os discípulos estão observando tudo isso. Jesus vai entrar na casa da sogra de Pedro e vai curar. Aqui eu aprendi a lição: não tem tamanho de doença para Deus. Pode ser dor de cabeça, pode ser alguém morto dentro da casa. Quando Ele libera uma palavra de cura, a cura acontece, a doença vai embora, e aquele que estava caído se coloca de pé, quem estava fraco se fortalece, porque quem está debaixo da palavra sempre vai viver experiências que não pode explicar. É interessante que Jesus vai expulsar alguns demônios, vai falar sobre a dificuldade do discipulado, e nós chegamos no capítulo, no verso que nós lemos, e ele decide entrar num barco. O texto que nós lemos está dizendo que Jesus entra no barco e os discípulos seguem. Jesus não está forçando ninguém a seguir ele. Jesus não está forçando, obrigando ninguém a adentrar no barco. Por mais que Marcos vai trazer a expressão dizendo, Jesus vai dando a ordem, passemos para o outro lado, mas em momento nenhum o texto está dizendo, vocês são obrigados a adentrar. Logo eu aprendi uma lição, pastor Sérgio: quem entra num ambiente de culto, ouve a voz de Jesus, nunca mais ele quer sair de perto. Quem entende o que é estar na presença dele, quem saiu já da multidão e já está em relacionamento com ele, já está próximo dele, já está até com o cheiro de Cristo. Jesus está entrando no barco, estou indo também. Jesus está pisando na praia, estou pisando também. O importante é onde Jesus está, eu vou estar também. Isso é aquele que tem relacionamento. Quem não tem, fica na praia só observando. Quem não tem, pega barquinho para seguir. Mas quem tem relacionamento, qual é o barco que Jesus está? Esse. Então pode marcar lugar para mim, reserva um remo, que eu vou adentrar nesse barco e vou passar para o outro lado. Quem não, vou repetir, quem já entendeu o que é ter um relacionamento com Deus, pega o remo e diz, vou trabalhar. Enquanto Jesus dorme, eu trabalho. Enquanto Jesus no corpo físico descansa, eu estou fazendo alguma coisa para se cumprir a palavra dele em mim, de chegar do outro lado. É interessante que o vento começa a soprar, a tempestade começa a se levantar. Jesus está na popa do barco. Marcos vai dizer que está dormindo sobre uma almofada. Os discípulos estão do meio para frente para a proa, estão remando, a tempestade começa a acontecer. Marcos vai afirmar dizendo que ela vem forte como um vento. Aqueles que têm o domínio do mar agora já não tem mais. Isso aqui é tremendo. Tem muitas situações, pastor Adriano, que nós achamos que a dominamos, mas logo nós entendemos que nós não dominamos nada. Quem domina é aquele que está dentro do barco. É por isso que tem muita gente sofrendo. Passou 2019, está entrando 2020 trazendo o mesmo problema. Sabe por que não? Eu domino sobre a situação, eu tenho o controle dela. Entenda que o controle absoluto ainda é dele, o controle unânime ainda é dele. Sabe por que a igreja triunfa? Sabe por que essa igreja cresce? É porque o controle ainda é do Senhor. Ele ainda está no controle, pastor, mas ele está em silêncio. Foi cantado aqui. Qual foi a ordem? Passamos para o outro lado. Ele não disse que não ia ter tempestade, ele não disse que ia ter vento, ele não disse que não ia ter desespero. A ordem foi, nós vamos passar para o outro lado. Jesus está descansando o seu corpo físico depois de horas de ministração. Ele sabe que vão chegar do outro lado, ele sabe que vão atingir o objetivo. Quem não sabe é os discípulos. E Jesus vai ministrar sobre ele, eles vão se aproximar de Jesus para o despertar, verso 25. Aqui eu aprendi outra lição. Eles se aproximam para aprender, agora eles se aproximam para aclamar.
Porque tem horas que nós temos que vir para aprender, e tem que saber a hora que tem que clamar. Tem momentos na vida que nós se assentamos para aprender aquilo que a palavra está sendo ensinada, mas vai ter momentos na vida que nós vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos no culto de terça, na escola bíblica dominical. E quando eu estava olhando para a situação, eu estou vendo os discípulos estão remando, o barco não está indo, as ondas estão impedindo, quem sabe rodando. Peraí, alguém sentando dizendo, peraí, Jesus está no barco, Jesus ministrou sobre fé, Jesus ministrou no monte. Pensa num culto cheio da presença de Jesus. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus transformou. Ele está dentro do barco. Se ele tem o poder lá, ele vai ter o poder aqui também. Vamos despertar ele. Essa atitude é linda, essa atitude é fantástica. Todos por uma igreja mais relevante. Nós temos que ter a ousadia de despertar a presença de Jesus na nossa vida, não só nas situações complicadas. Entenda que nós temos que ter Jesus despertado em nós, se aproximar dele. Eles têm que parar, largar o remo. Toda a estratégia termina. Eles têm que ir aonde Jesus está. Jesus está na popa do barco. Eles têm que caminhar de lá para cá, se equilibrando no meio das ondas, se equilibrando no balanço do barco. Tem que chegar pertinho de Jesus. Eu fiquei me perguntando quem que foi o abençoado dos discípulos que teve a ousadia. Não foi os 12. Teve um que teve a ousadia de chegar. Jesus está dormindo, eu vou. Não, vai você. Eu não tenho coragem de despertar. O que vai acontecer? Mas estamos perecendo. Alguém desperta. Sempre tem aquele no meio dos discípulos que tem uma ousadia maior, que sabe que quando chegar na presença dele, ele pode até corrigir, mas ele vai resolver o problema, porque ele entende quem é que está dentro do barco dele. Vão despertar Jesus dizendo, Senhor, ó o desespero, salva-nos. Olha o que ele vai dizer, que perecemos. Ele não está dizendo que talvez vamos perecer. Ele não está dizendo que vai perecer, que perecemos. Está dando para Jesus, não tem alternativa, não tem saída, acabou para nós, todo o planejamento foi por água abaixo, toda a estratégia que nós tínhamos não deu jeito nenhum. Jesus é o seguinte, Senhor, que perecemos. Olha o que ele está dizendo, salva-nos. Aí Jesus acorda. Aí Jesus se desperta, e ele vai dizer, por que temeis, homens de pouca fé? Por que temeis, homens de pouca fé? Marcos capítulo 4, verso 40 vai dizer, como que não tens fé? Lucas no capítulo 8, verso 25 vai dizer, aonde está a vossa fé? Cadê aquela fé que estava lá no monte? Cadê aquela fé que eu ministrei sobre vocês? Vocês não entenderam? Tem tempestade que vem, tem vento que vem, que não é para acabar com a embarcação, com o ambiente onde vocês estão, porque a rocha está dentro. Vocês não entenderam? Se eu disse que nós ia chegar do outro lado, no meio do vento, no meio da tempestade, com o barco destroçado, mas vocês iam chegar do outro lado. É interessante que o vento, a tempestade, estou terminando, é uma aplicação daquilo que Jesus ministrou. Aquilo que eles estão vivendo, há uma permissão para colocar em prática aquilo que aprenderam. Por que das provas, então? Se você não coloca em prática aquilo que você aprende, toda aprovação vem, porque há em nós o desejo de fugir delas. Nós programamos, montamos estratégia para sair delas, não para passar por elas. Senhor, tira de nós essa prova. Não, Senhor, me ensina a passar por esta prova, para o teu nome ser glorificado do outro lado. Sabe o que eu estou dizendo? Em 2020 não vai faltar vento e não vai faltar tempestade, mas se você aplicar a palavra, tu vai chegar no último culto, dia 31 de dezembro de 2020, dizendo, ei, passei pelo vento, passei pela prova, e olha eu aqui do outro lado, cantando o hino da vitória. Alguém vai olhar para você e dizer, como é que você aguentou? Eu achei que tu ia naufragar em 2019, ou você em 2020, sabe por quê? E tu vai dizer, é que eu ouvi a palavra, coloquei em prática a ordem dele, e confio que ele está no meu barco.
Fecha os teus olhos por um minuto, você que crê que Ele está no teu barco. O teu problema de 2019 não vai te afrontar em 2020, porque tu vai passar por ele. Deixa um minuto para você glorificar. Olha onde você chegou, olha por onde você passou em 2019, olha onde você está. Quarta noite da campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Olha onde você conseguiu chegar. A tempestade trouxe calúnia, a tempestade te entristeceu, jogou você para baixo, trouxe a doença, mas você passou por tudo isso e está hoje vivendo o melhor. Sabe por quê? Porque está ouvindo da palavra dele, está ouvindo da palavra dele, está ouvindo da palavra dele. Não é a multidão que ouve, é os discípulos que ouvem depois que se aproximam. Para concluirmos e orarmos, os discípulos são a representação do homem que construiu a casa. Eles são um exemplo que Jesus havia dado. Porque quando veio a tempestade, quando veio o vento, eles não tiveram fé o suficiente, talvez numa autoridade deles mesmos acalmar o vento, ou deles dizer entre si. Jesus deu a ordem que nós ia sair daqui, chegar do outro lado, vamos enfrentar o vento. Aquele com mais ousadia espiritual, pastor Jair, talvez ia dizer assim: olha, se ele falou que nós ia passar do outro lado, Jesus está dormindo, nós somos discípulos, nós fizemos igual o mestre, vamos dormir também, porque se ele está chegando do outro lado, e está dormindo aquele que deu a ordem para chegar, o que eu vou ficar fazendo acordado, preocupado, tentando? Eu vou dormir, descansar, porque do outro lado eu vou chegar, porque estou debaixo de uma palavra, entenda, a tua vida só vai seguir o rumo, o curso que Deus determina, se você viver a palavra. Se você viver a palavra, para viver a palavra, tu tem que ouvir a palavra e colocar em prática a palavra. Para você viver o melhor que tu tem, o melhor que 2020 não reserva nada para você. Isso é a história lá de fora. Quem reserva o melhor é Jesus Cristo de Nazaré. Se você viver a palavra, ouvir a palavra e colocar em prática, se prepare para colher o melhor de 2020 na tua história.